Diariamente, programas de televisão ensinam que para conseguir as bênçãos de Deus, você precisa dar seu dinheiro para a igreja e seus pastores. Outros pregam que para se salvar é unicamente preciso guardar a lei dos 10 mandamentos. Outros ainda acreditam que só existe salvação através da caridade e boas obras. Existe ainda quem acredita que precisa de cerimônias de purificação da alma. Afinal, o que é preciso fazer para ganhar a salvação e a vida eterna? O que Deus espera de você e de mim? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. A Bíblia conta a história de alguém que tentou buscar a Deus sinceramente no caminho errado, mas acabou encontrando o caminho certo. Seu nome era Saulo. Saulo nasceu na cidade de Tarso. Tinha sido educado em Jerusalém pelos mestres mais importantes da época. Veja o que Saulo diz sobre ele mesmo, o seu caráter, a sua conduta com Deus. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Isso está em Filipenses 3, 5 e 6. Você viu só? Saulo era assim, um religioso a toda prova, mas religioso segundo a sua própria visão. Ele pensava que se guardasse a lei de Deus, ganharia a salvação. Saulo, na verdade, era um legalista. É assim que é chamado todo aquele que coloca a lei como meio de conseguir a sua salvação. Os legalistas, em geral, se tornam fanáticos. E as religiões estão cheias de fanáticos. São pessoas que levam uma vida amargurada, sem sabor, sem alegria, e que, por terem uma vida vazia, acabam gastando a maior parte do seu tempo reparando e olhando a vida dos outros. Saulo era um fanático, capaz de perseguir cristãos porque diziam que a salvação era apenas pelos méritos de Cristo, de graça. Saulo era como muitos que não conhecem a graça de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Cada religião oferece um caminho para alcançar a salvação. Um caminho de aprovação, de deveres, de trocas. O budismo aponta para um caminho de 8 passos. O hinduísmo, por exemplo, ensina a doutrina do karma. O judaísmo de Saulo prega a aliança judaica. Os muçulmanos pregam o seu código de lei. Cada religião oferece um caminho diferente, ao qual o homem tenta alcançar a aprovação de Deus, oferecendo sempre alguma coisa em troca. Só o cristianismo oferece a salvação de graça. A salvação de graça parece mesmo uma loucura. Ninguém dá nada de graça. A graça é injusta aos olhos humanos, porque, segundo a nossa justiça, Deus deveria dar uma recompensa que merecemos, e o que nós merecemos é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o texto não para aí, ele continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você percebeu? O dom gratuito, de graça. Nós não entendemos, porque nós não merecemos. A graça é isso mesmo, alguma coisa que nós não merecemos, dada por Deus sem pedirmos, mas que só será útil se nós usarmos. A melhor definição de graça que eu já vi é essa. Graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais e também não há nada que possamos fazer para que Deus possa nos amar menos. Jesus sabia que as pessoas iriam resistir à graça. Por isso falou o tempo todo sobre a graça.
Jesus revelava que o mundo todo está banhado pela graça. Ele descrevia um mundo onde o sol brilha sobre maus e bons, onde as aves recolhem sementes de graça, sem arar nem colher, para poder merecê-las, onde flores silvestres explodem sobre as encostas rochosas das montanhas, sem terem sido cultivadas. Da mesma forma que pessoas que visitam um país estrangeiro percebem coisas que os moradores locais não percebem, assim também Jesus viu graça por toda parte, onde as pessoas não viam. Saulo não conseguia entender como Jesus poderia ser o Messias, o Filho de Deus. Para ele, Deus não comeria com pecadores, não perdoaria uma prostituta apanhada em flagrante adultério. Não convidaria nunca um fraco pescador iletrado para ser o seu discípulo. Mas Saulo, que tinha como Bíblia o Antigo Testamento, esquecia-se de que o mesmo Deus coroou rei um jovem nanico chamado Davi. Deu poderes a um gago chamado Moisés para tirar o seu povo do Egito. E escolheu a Jacó, o enganador, para ser o pai do seu povo na terra. Saulo tinha ódio de Jesus Cristo e dos seus seguidores, porque julgava que Jesus era um impostor, julgava que Jesus falava contra a lei que ele tanto defendia. Por isso Saulo perseguia os seguidores de Jesus. Talvez aí pelo meu jeito de falar você esteja agora pensando que Saulo era um homem mau, coração maldoso, impiedoso. Mas o mais incrível é que Saulo era cheio de boas intenções. Você percebeu o conflito? Saulo era um homem sincero, queria seguir o caminho certo, pedia a Deus o caminho certo, mas acreditava na coisa errada. Ele era fiel à sua religião e não a Deus. Saulo era muito sincero, mas ele estava sinceramente errado. Isso acontece com muitas pessoas. Pessoas que se esforçam, comprometidos com a sua crença, mas estão num caminho tão errado que são capazes de fazer coisas terríveis em nome de Deus. Saulo pensava que perseguir cristãos, maltratá-los, era a vontade de Deus para a vida dele. Pensava que os cristãos eram uma ameaça para a palavra de Deus. Saulo achava que, para se salvar, ele deveria guardar a lei de Moisés e obedecer à tradição dos líderes religiosos. Só que a tradição aumentava as leis, multiplicava as regras, tornavam a religião e a vida tristes. Saulo aprendeu na religião dele que para agradar a Deus e para receber dele a salvação e as bênçãos para a vida, a gente tem que fazer trocas com Deus. Trocas como dar o dízimo e receber bênçãos, fazer promessas e receber bênçãos, guardar mandamentos e ir para o céu, guardar a lei, esforçar-se para agradar a Deus. Saulo conhecia a lei de Deus, mas ele não conhecia o Deus da lei, o autor da lei. Ele não o via como um pai. Para Saulo, Deus era um juiz, apenas isso. Havia aprendido a ver a Deus como um tirano, pronto para punir os desobedientes. Saulo tinha aprendido desde pequeno que para se salvar teria que obedecer às regras e ser fiel aos mestres. Saulo era muito fiel aos mestres. Por isso, foi até os líderes e pediu: pois me deem aí logo uma carta com permissão para eu perseguir cristãos em Damasco, e eu irei para lá o quanto antes. Muitos cristãos tinham fugido para a cidade de Damasco, e ali eles começaram a pregar a fé, e o cristianismo ganhou novos membros. E o sincero Saulo, tentando agradar a Deus, saiu em viagem para perseguir os cristãos. Mas ele ainda desejava mais do que tudo na sua vida, servir a Deus e entregar-se totalmente, trabalhando para Deus. O momento dele de decisão ainda não havia chegado. Mas Deus, que conhece o seu coração e o meu, conhecia também o coração sincero de Saulo e sabia que o que ele mais queria na vida era encontrar a verdade. Deus, com seu amor infinito, mostrou como Saulo estava equivocado, enganado com o caráter de Deus. Assim, Deus usou o melhor meio que ele tem para revelar-se ao homem. Ele mostrou a Jesus. O próprio Paulo, emocionado, contou mais tarde como foi o seu encontro com Jesus. Isso está em Atos 26, 13 e 14.
Ao meio-dia, indo eu caminho afora, vi uma luz mais resplandecente do que o sol, e todos nós caímos por terra. Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo tinha certeza de que a ressurreição de Jesus era uma mentira, uma farsa. Então, de repente, Jesus aparece no caminho e declara a Saulo que quem persegue aos cristãos está perseguindo a ele mesmo, o próprio Jesus. Saulo pensou que Jesus, naquele momento, iria acabar com a vida dele. Mas ao invés disso, Jesus diz: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Assim é a graça de Jesus na nossa vida. Você nem liga para Jesus tantas vezes. Outras vezes você até o persegue. Persegue quem segue a Jesus. Faz piada dessas pessoas. Tenta transformar a vida delas num inferno. Mas de repente Jesus se aproxima de você e diz: filho, eu quero você. Eu te aceito. Eu te perdoo. Então a Bíblia conta o resultado que isso teve na vida de Paulo. Você percebeu que agora, depois da entrega de Saulo, depois do batismo dele, eu passei a chamá-lo de Paulo ao invés de Saulo? Isso é para demonstrar a transformação de vida que Saulo teve. Veja só o que está escrito em Atos, capítulo 9, verso 20. E logo pregava nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Paulo começou a meditar nas palavras de Jesus, na vida de Jesus, no serviço dele, nas palavras de amor e de obediência que Jesus falou. Em João 15:10, onde ele disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. De repente, Paulo começou a perceber que Jesus não havia jogado a lei fora, mas ao mesmo tempo não dizia de modo algum que a lei era a tábua da salvação. Jesus havia sim unido a lei e o amor, facilmente, nas palavras que ele dizia. Lá no Sermão do Monte, por exemplo, Jesus havia dito, está escrito em Mateus 5,17, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, vim para cumprir. Se Jesus não veio abolir, para que serve a lei então? Pensou Paulo. Uma grande questão que Paulo havia aprendido com o próprio Jesus é que guardar a lei não salva ninguém. Mas se você não guarda a lei, está demonstrando que o seu amor por Jesus é só superficial. Uma coisa é eu fazer a vontade de Jesus para tentar o agradar e me salvar. Outra é fazer a vontade dele porque eu fui salvo por ele e o amo. Então é isso que Paulo começa a explicar nas suas cartas, como por exemplo em Romanos 3,31, onde ele diz o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Que tal a gente então repetir a pergunta que fizemos agora há pouco? Se sou salvo pela graça, para que então serve a lei? E Paulo mesmo novamente responde. Ele começa dando essa resposta em Romanos 3,20, onde ele diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele, de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Eu vou usar um exemplo bastante comum. Imagine um carvão e ele vai simbolizar o pecado. Quando você se envolve com o pecado, acaba se sujando. Você nunca vai descobrir que se sujou se não tiver um espelho. Então, você arruma um espelho e olhando no espelho ele vai mostrar que você está sujo. Sujo com o pecado. Foi tão longe de Deus que voltou a viver segundo a carne. O espelho é a lei de Deus. Algumas pessoas, depois de verem o rosto sujo ou se verem sujos pelo pecado, tentam desesperadamente usar o espelho da lei
para se limpar. Esses são os que tentam ganhar a salvação cumprindo os requisitos da lei. São os legalistas, como foi Saulo. Eles tentam fazer boas obras e apresentá-las a Deus. Tentam usar a lei para se limpar do pecado, para se salvarem. E isso é o mesmo que tentar se limpar com o espelho. Como então você vai poder se limpar, se livrar da culpa do pecado, se a lei não pode limpar você? A resposta, de novo, é a graça. Quando o espelho da lei não é suficiente para salvar você, para limpar o pecado, Jesus, a água viva, a água da graça, é quem te salva. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Mas não vamos nos esquecer de que ainda precisamos do espelho da lei para nos mostrar onde está o nosso pecado. Porque eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, é o que diz Romanos 7:7. Você que está sempre aqui com a gente, eu sei que aprendeu a confiar no programa Está Escrito como um programa sério que tem como prioridade a Bíblia. Então você que está sempre conosco, olhe para tudo isso que Paulo descobriu e descreveu e pense seriamente. Será que Deus, com seu caráter imutável, iria abolir a sua lei? Vale a pena então a gente lembrar o que a lei ordena. A lei de Deus está na íntegra em Êxodo capítulo 20, na Bíblia. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quinto mandamento, honra a teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho. E 10º mandamento, não cobiçarás. Pense bem, se Deus tivesse abolido a sua lei, Ele teria permitido a todos que fizessem todas essas coisas. Queridos, a lei de Deus, na verdade, é a essência do caráter de Deus. Salmo 19:7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa lei já existia até antes da criação do mundo. Deus não muda. A sua lei nunca poderia mudar. E se você tem dúvida disso, Ele mesmo é quem declara isso em sua palavra, em Malaquias capítulo 3, verso 6, onde Ele diz, eu, o Senhor, não mudo. Nós nunca devemos ser legalistas. Guardar a lei para contar pontos com Deus, para salvação, de nada adianta. Nada temos de boas ações para oferecer a Deus. A salvação é de graça. A graça e só a graça. Mas depois de recebermos a graça, somos transformados, ficamos parecidos com o Senhor Jesus através da comunhão, da leitura da Bíblia, da oração a Ele. Os nossos atos começam a ficar diferentes, começam a ficar parecidos com os atos do Senhor Jesus. Porém, se algum dia nós nos desviarmos do Senhor, se deixarmos de ser guiados pelo Espírito, a lei de Deus vai estar ali para nos mostrar que fomos longe demais e que é hora de voltar. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei. A tua lei é perfeita,
eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade, os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, por santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer. Esse aqui é o momento mais especial desse programa. É o momento, a hora de você tomar uma decisão na sua vida. Uma decisão ao lado de Deus. Para fazer essa decisão, tem que ter coragem, tem que ter fé. Que decisão você poderia fazer? Ah, Senhor, eu prometo que de agora em diante eu vou guardar a sua lei. Essa é a decisão errada. A decisão é, Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor cada vez mais. E hoje a minha decisão é, coloco minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor possa fazer de mim o que o Senhor deseja. Que tal tomar essa decisão agora? Nesse momento, aí na sua casa, aonde você está? Eu gostaria então de ajudar você e orar junto com você, colocando a sua vida nas mãos de Deus. Incline a sua cabeça. Deus amado, coloco nas tuas mãos essa vida que está aí. Ó Senhor, o Senhor que acompanha os passos dessas pessoas, o Senhor que acompanha o seu filhinho, a sua filhinha, desde pequeno, sabe o que vai no fundo da alma dela, sabe que ela precisa de fé, precisa, Senhor, de tomar uma decisão, mas sabe quantas vezes está vacilante. Agora, Senhor, nesse momento, coloco esta vida nas tuas mãos. Que o Senhor possa lhe dar poder, que o Senhor possa arrancá-la de onde está, que o Senhor possa fazê-la sentir-se insatisfeita com a situação na qual se encontra, para que ela possa melhorar cada vez mais. E quando ela estiver nos teus braços, aí, Senhor, a lei não vai mais mostrar nenhum erro, porque ela está com o Senhor. Fazemos isso e colocamos a nossa vida nas tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. No Está Escrito de hoje, você conheceu mais um princípio divino, a graça. É ela que nos salva do pecado. A lei de Deus nos mostra o quanto precisamos da graça. Você sabia que este assunto da graça será tema de estudo por toda a eternidade? Que tal você se antecipar e começar agora mesmo a estudar a maravilhosa graça de Deus? Faça contato conosco agora mesmo por telefone. Você pode escrever uma carta, se preferir, ou mandar um e-mail. Você vai receber em sua casa, sem nenhuma despesa, a revista Princípios. Vamos, faça contato, estamos esperando por você. Hoje eu quero terminar um pouquinho diferente. Antes de dar o adeus, quero ainda fazer a você 2 perguntas. São perguntas para você responder para você mesmo. Você acha sinceramente que Deus aboliu a sua lei? A resposta mais do que comprovada e clara, não. Segunda, você percebeu que
na verdade eu deixei de citar um dos mandamentos da lei de Deus? É o 4º mandamento. Ele foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Está em Êxodo 20, de 8 a 11. E é o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Bom, vamos voltar à declaração anterior. Você viu na Bíblia que a lei de Deus não foi abolida? Será que o sábado deve ser guardado ainda? Será que não serve outro dia? Será que Deus aceita que eu guarde todos os 9 mandamentos e não guarde somente o sábado? Será que Jesus guardou o sábado? Será que os discípulos de Jesus guardaram o sábado? Tudo isso e muito mais espera por nós nos próximos programas. Eu fico aqui, esperando você, no próximo encontro. Mas até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, por santo e justo tu és. É a mais bela expressão